Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É pelos frutos que conhecereis a árvore, né? E eu deixei para apresentar e rezar também por jovens que hoje se uniram em matrimônio recentemente, há uma semana, posso assim te dizer, a Chiara e o Carlos, que está aqui junto conosco. E a história de vocês é um fruto que deu certo, porque aqui na Canção Nova vocês encontraram Jesus, aqui vocês decidiram amar Jesus profundamente, vocês já estavam unidos em matrimônio, ou melhor, vocês estavam morando juntos, mas se decidiram ao longo de 2 anos viver na dependência de Deus. Não estava programado, mas quando eu olhei e encontrei vocês, eu tinha que dar esse grande testemunho, porque foi aqui, nesse território eucarístico, que Deus manifestou o seu poder e a conversão e o amor a Jesus entrou no coração de vocês. E não foi fácil passar 2 anos morando na mesma casa, mas cada um no seu quarto, esperando a vontade de Deus para que acontecesse a nulidade do casamento, né, Carlos? E chegasse essa aventura da espera de não saber se chegaria, mas na confiança em Deus, de que Ele não volta atrás na sua promessa. E chegou o grande dia, e de vós não será tirado esta grande graça. Foram pedras no caminho, dificuldades, mas valeu a pena. Não valeu a pena? Valeu muito a pena. Vale a pena. E hoje estão aqui no santuário, vivendo a lua de mel, aqui na Canção Nova. Que mistério de amor do Senhor, quando somos atraídos por Ele, quando verdadeiramente somos impactados e vivemos uma conversão legítima no coração. Isso é um mistério, isso é uma grandeza. O céu é para os violentos, e essa é a violência de não querer perder o céu e abdicar da carne, e esperar no Senhor o tempo certo, para que os frutos venham, e eles chegam, para se tornar uma árvore boa. Atenção, meus irmãos, porque o Evangelho diz, é pelo fruto que conhecereis a árvore boa ou a ruim. A primeira leitura trata da fé e da aliança de Deus a Abraão e sua descendência. O Evangelho, ele desmascara a hipocrisia, a nossa falsidade, a nossa dissimulação, daqueles que diz em falar em nome de Deus, mas busca seus privilégios com suas falsas teologias. Esses são os falsos profetas, dito aqui no Evangelho, e que vendem a fé e a tornam uma mercadoria. São os que dividem a igreja, falam, mas não vivem. Ao contrário do nosso nobre casal, que testemunhou Jesus e viveu. E tem vivido, e que Deus dê a graça de continuar se consumindo de amor por Cristo e colocando Deus em primeiro lugar, porque o fruto bom ele chega. Todo aquele que não está, meu irmão, minha irmã, com a Igreja Católica, que não está com a doutrina do Vaticano II, com todo o patrimônio de 2000 anos de fé, num processo de continuidade, e que está fora, não está em comunhão com Deus. Não está em comunhão com Deus.
Pelo menos não está em comunhão com o Deus cristão. É como a árvore bonita por fora, mas podre por dentro, e não dá fruto, e se dá fruto, frutos ruins. Não vos iluda, a árvore boa do Evangelho é aquela que dá fruto, e este fruto, esta árvore é a Igreja Católica, meus irmãos. O corpo de místicos de Cristo. Nenhum fruto foi e está sendo tão duradouro e doce como o fruto da Igreja Católica, que permanece viva há mais de 2000 anos. Veja, está comprovado no Evangelho. Não procure em outros lugares. É aqui. Não coloque em jogo a sua salvação. Não coloque em risco a sua salvação por mentalidades, ideologias, falsas doutrinas. Em nome de Jesus, aqui há o fruto maduro para quem quer viver verdadeiramente o caminho do Senhor. A árvore boa é também como Abraão, meus irmãos, que acreditou, teve fé e foi fiel a Deus nos seus mandamentos. O que este casal buscou? Viu que estava no erro e buscou a corrigir o erro que se encontrava, por amor a Jesus. O que estava em jogo em primeiro lugar era amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento do Senhor. E por isso, eu faço esse ato de violência, de abdicar por algum tempo e confiar em Deus. Vale a pena como valeu a pena para a descendência de Abraão. Abraão acreditou e aconteceu na vida dele. Fico imaginando às vezes Abraão com o primeiro catecismo, entre aspas, né? O primeiro catecismo da Igreja Católica nas mãos dele, e a busca dele para viver a fidelidade, com aquele amarelinho ali, ó, no desejo de viver e honrar a Deus sobre todas as coisas. Para os olhos humanos parecia impossível o que Abraão estava vivendo, mas o que Deus prometeu, ainda que impossível para os homens, não para Deus, ainda mais quando nos abrimos para a fidelidade a Deus. A fidelidade é possível alcançar a fidelidade. Deus faz coisas extraordinárias através da sua fidelidade, mas através da nossa infidelidade, meus irmãos, nós nos tornamos oco ou damos um alimento ruim para o mundo. Veja, meus irmãos, a aliança que recebemos significa um pacto, um compromisso assumido por ambas as partes. Compromisso assumido por Deus, que permanece fiel, e o compromisso feito com os homens, mas que muitas vezes não permanece fiel. Sabe por que somos chamados de fiéis dentro da igreja? Esse é o verdadeiro nomenclatura, vamos dizer assim, que se chama um filho da igreja. Olha o fiel. É porque ele busca a fidelidade a Cristo. Mas deixa eu perguntar para o Padre Ricardo e para você, para a tua verdade dentro do seu coração, será que somos dignos de ser chamados de fiel? Somos verdadeiramente fiel? Somos verdadeiramente fiéis? Meus irmãos, aprendemos com a história do povo escolhido. Aprenda com a história. Eu falo isso todos os dias para mim mesmo. A história é mestra da vida, Padre Ricardo. Você precisa aprender com a história do povo escolhido, daquele povo escolhido por Deus, que toda vez que eles foram infiéis, Deus não podia agir, e eles frustravam os projetos de Deus na vida deles. A infidelidade os levaram à escravidão. Esta geração está vivendo o ápice da sua escravidão. Nós somos sendo escravos, meus irmãos, por nossas infidelidades. Não é diferente conosco. A minha e a sua infidelidade, pouco a pouco, está nos levando para a escravidão. Nunca foi tão difícil ser católico. Estamos sendo calados, silenciados, oprimidos. Quantas pessoas procuram padre, pelo amor de Deus? Eu não posso falar na escola, eu não posso falar em tal lugar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quando eu digo que sou católico, eu sou até mandado embora do emprego. Pessoas chegando copiosamente chorando, mas sofrendo por Cristo. E eu não podia dizer outra coisa senão aguenta firme, como disse Padre Jonas.
Aguenta firme, não desista. Porque o que está em jogo é nossa salvação, meus irmãos. Devemos ser como Maria. Na fidelidade de Maria, Deus realizou a salvação. Deus contou com a fidelidade de uma mulher forte, convicta e de oração. Tudo isso Ele encontrou em Maria. O que Deus encontra em você, o que Deus encontra dentro do seu coração, o que Deus encontra dentro do coração do Padre Ricardo. Não vos iluda, a fidelidade, ou seja, a árvore que dá fruto, não são palavras bonitas, viu? Nem pessoas bonitas, bem apresentadas com as suas máscaras, tampouco aquelas falsas piedades, viu? Mas aquela que reza em espírito e em verdade, aquela que se faz pelo outro o que ninguém faz, aquela que vê o rosto de Cristo nos irmãos e reza pelos seus inimigos. Essa é a verdade, a oração que brota no coração, aquela que sai da nossa alma, aquela que você se despoja de todos os ritos, porque você está em contato com o seu amado, e ali é só você e Ele, e há a necessidade de presença, de estar com Ele. E identificamos, meus irmãos, os falsos profetas por suas ações. Jesus, por meio de comparações e breves parábolas, nos ensina a identificar pessoas e situações boas e más. O lobo com pele de ovelha é aquele que se passa por bonzinho, mas no seu coração maquina a maldade contra o seu irmão. O pecado da fraternidade, meus irmãos, ele é tão quanto mortal como os demais pecados. Nunca esqueça disso. Às vezes, tratamos o pecado contra o irmão como um pecadinho, e os demais nos escandalizamos. Mas não nos escandalizamos quando ofendemos os nossos irmãos, quando maquinamos contra eles. Ele será identificado por suas ações. A árvore má, a árvore ruim, a árvore má produz frutos maus. Ela produz divisão, discórdia, fofoca, calúnia, levanta falso testemunho. Cuidado, muitos têm incorrido no pecado do falso testemunho, mas têm tido amnésia desse pecado. Ou falar, padre, eu só falei ali. Não é o padre que diz, porque ele está dizendo e examinando a própria consciência. Para mim, isso aqui foi um exame de consciência para mim mesmo, para a matéria da minha conversão. Meus irmãos, para esses que não se converte, seu caminho é a morte. Os frutos dos maus são os venenos e não serve para nada. Os frutos dos bons, como os santos da igreja, quantos santos e maravilhosos santos a igreja tem. Enquanto todos brigam entre si e se revoltam, eles, os santos de Deus, colocam as mãos na massa. Olha a vida dos santos. Veja a vida de Santo Irineu. Ele apacentou o seu rebanho, ele ali cuidou para que aqueles permanecessem na fé, ele combateu a heresia. E quando veio aos algozes de Roma para triturá-lo, para levá-lo para ser triturado pela boca dos leões, ele disse para a sua comunidade: eu quero ser trigo de Deus, eu quero ser Eucaristia viva para os meus irmãos. Eu morro, mas serei alimento como o meu Senhor. Olha a tamanha coragem, este é um fruto bom. Olha a Madre Teresa de Calcutá. Enquanto o mundo dizia: ô Teresa, você acha que você vai conseguir resolver o problema da pobreza no mundo? Ela falou: olha, pode ser que o meu trabalho seja uma gotinha, mas dentro do oceano, ele não é mais o mesmo. Com essa gotinha, ele aumenta. Meus irmãos, a árvore boa, a de Deus, ama Deus sobre todas as coisas. Ele honra a sua família e sua comunidade e está em paz com todos. Não tem amarras e dá a vida se preciso for. Revelamos quem somos pelos nossos atos, por aquilo que fazemos, pela maneira que agimos, enfim, pelo que produzimos.
A fidelidade, a aliança com Deus é que vai se revelar se somos bons ou maus profetas e se praticamos ou não boas obras. Peça ao Espírito Santo essa graça para que Ele te ajude, para que Ele me ajude a ser um fruto bom, a ser transformado por Ele a cada dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.